bem-vindos ao canal Três Tons de RH, o maior canal focado em recursos humanos, segundo o YouTube, da América Latina. Se você gosta de temas de recursos humanos, empreendedorismo, liderança, tudo aquilo que atua nos colaboradores, atua nos líderes, segue a gente aqui porque você vai ter contato com cada coisa muito doida, que nem hoje. Hoje a gente vai falar sobre um negócio muito difícil que é feridas da infância e como elas atuam na gente, enquanto profissionais, enquanto seres humanos adultos, né? E para isso a gente convidou hoje aqui a Ellen Meschini. A Ellen é uma psicóloga de primeira linha, especializada nisso, cursos na França, o negócio dela é bastante forte. Bem-vinda, Ellen, né? Se você Gata. quiser. Bem-vinda, Valéria, bem-vindo, Sérgio. Como vocês estão todos aí? Tudo bem? Oi, Celso, um prazer estar aqui. Que bom, Ellen, que você veio conversar com a gente. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando de algo que eu gosto tanto. Ellen, conta pra gente aí, já que você é uma especialista em feridas da infância, o que que é feridas da infância? Quais são essas feridas, né? A gente ainda quando é muito criança cai, machuca o joelho, é isso aí? Tem alguma vez coisa com isso, não? Pode até ter, se ele não se sentir cuidado, se ele não se sentir amparado, pode vir daí também. Ah, é? É, sim, é que as feridas elas estão muito conectadas com o que a gente vive na nossa infância. Então a gente diz que são marcas invisíveis que a gente carrega ao longo da nossa vida, do nosso corpo. Né? Eu costumo falar que a gente trabalha a nossa criança interna, né? Então, assim, não adianta, a gente teve uma infância, então a gente tem uma criança que acompanha a gente. E Uhum. normalmente os gatilhos que acontecem com a gente, eles são despertados pela nossa criança que sofreu aquilo. Então, às vezes, por exemplo, o adulto fala assim: ah, mas isso racionalmente não faz sentido, mas eu tô sentindo essa dor. É a criança que sente a dor, né? Então a ferida ela vem, ela desenvolve no nosso desde o nascimento. Então os filósofos dizem que é desde o nosso nascimento até mais ou menos uns 7 anos de idade. Então, e a gente pode ter mais de uma ferida. Elas podem ser ativadas devido àquilo que a gente viveu. E aí diz que quanto mais profunda a nossa ferida, mais a gente usa uma máscara, porque para cada ferida a gente tem uma máscara de proteção. Então, essa máscara ela fica mais autêntica e ela domina mais a nossa vida conforme a nossa ferida estiver mais latente, né? E quais são Então, essas feridas? é a ferida da rejeição, a Ah. ferida do abandono, a ferida da humilhação, da injustiça e da traição. Como é que essas feridas, elas impactam na vida, né, do indivíduo, na profissão, na empresa? Como é que ela pode impactar? O que que você tem visto? Então, por exemplo, às vezes eu atendo um paciente, seja como psicoterapia ou seja em processo de coaching. Então, vamos dar um exemplo de um processo de coaching que ele é mais rápido, né? Então, ele é mais focado. Aí o paciente, às vezes, a pessoa chega com uma dificuldade de fazer uma apresentação. Então, ela tem dificuldade de falar em público, ela tem dificuldade de se expor. E aí, quando você vai investigar, assim, a ferida de rejeição, por exemplo, a máscara que ele usa, eles falam que é de escapista ou do fugitivo, que a gente chama de síndrome da pessoa bege. Ela não quer aparecer, ela não quer se expor, então ela vai ter muita dificuldade de fazer uma apresentação, ela sempre vai ficar mais atrás de alguém. Ah, eu até faço um trabalho, mas eu não quero ir lá e falar em público. E aí, quando você vai olhar lá no passado, foi uma criança que ela não foi desejada, ela não se sentiu pertencente a esse meio. É aquela criança que o pai vai falar assim: nossa, ele era tão bonzinho, ele brincava ali quietinho, ele nunca dava trabalho, porque ele aprendeu que se ele for invisível e se ele não se expor, ele vai ser amado. Então, ele busca na vida adulta o amor dessa forma, né? Então, cada vez que um chefe não dá um feedback e dá para todo mundo, então ele acha que é sobre ele. Ele não consegue perceber que é uma dinâmica, às vezes, da empresa, que não deu tempo. Não, eu fiz alguma coisa e o meu chefe está me rejeitando.
Então, a gente vai levando as nossas feridas dentro de todas as nossas relações, seja as nossas relações pessoais, pai, mãe, marido, filho, ou as nossas relações de trabalho. E aí, eu trabalho também com algumas abordagens neuropsicológicas, né? E uma delas é o MDR. A hora que a gente entra num reprocessamento, então vamos ver aquela criança. O que que aconteceu naquela criança? O que que você fez que você foi, se sentiu exposta e envergonhada? Aí ela traz uma cena da infância, a gente reprocessa, ela vai lá e faz a apresentação dela. Agora, Ellen, como é que funciona o diagnóstico disso? Porque o autodiagnóstico me parece muito difícil. Você não consegue entender onde está a raiz daquele comportamento, etc., né? Como é que no seu trabalho, como é que você faz esse diagnóstico? Você traz elementos, a pessoa responde, sei lá, um questionário, você faz algumas sessões com ela, como se fosse uma terapia. Como é que funciona o diagnóstico e depois como é que você encaminha para a cura, vamos chamar assim? Para você entender qual é a ferida ou qual é a ferida que está ativa, eu preciso ter um histórico dessa pessoa. Para cada ferida, normalmente a gente tem um tipo de atitude e um tipo de máscara. Então, por exemplo, ó, a rejeição é essa síndrome da pessoa bege. O abandono vai se tornar uma pessoa extremamente dependente. A humilhação eles chamam de masoquista, mas é aquela coisa de tipo, eu vou me ferir tanto antes para não ser ferido, porque ela viveu muita humilhação na infância, ou se sentiu humilhada, exposta, né? A de traição, ele vai ser extremamente controlador. Então, a gente vai ter aquelas pessoas que são muito controladoras, que não delegam porque não confiam, que são desconfiadas o tempo inteiro. E a de injustiça é aquela pessoa que é muito justa. Então, ela vai sempre fazer as coisas dentro da justiça. Então, um exemplo assim, a gente vai sair para beber e o meu amigo não bebe. E todo mundo está tomando cerveja. Na hora de pagar a conta, eu não vou permitir que essa pessoa pague a conta da cerveja, porque não é justo. Então, eu preciso ser justa. E isso vai acontecer dentro do ambiente de trabalho. Essa pessoa fez uma ótima apresentação, ela tem o mérito de ser, enfim, de fazer um bom trabalho, de ser promovida, e aí eu vou identificando na conversa mesmo. A pessoa vai me trazendo como ela age, como ela responde, principalmente dentro de uma reunião, ou dentro de, eu estou formando uma equipe, como é que eu escolho essa equipe, como é que eu respondo, se eu tenho uma voz mais forte, ou se eu tenho uma dependência o tempo inteiro dessa equipe, ou um funcionário, eu preciso de feedback o tempo inteiro do meu chefe, eu me sinto inseguro. Então eu vou amarrando isso e eu sempre pergunto para ele: faz sentido isso para você? Porque não tem que fazer sentido para mim. Tem que fazer sentido para quem está vivendo. E aí normalmente se faz. Então, assim, eu tenho, Sérgio, pessoas que chegam e falam assim: eu não tenho ferida nenhuma, porque eu tenho uma família maravilhosa, eu tive uma infância maravilhosa, mas é como a criança percebeu o mundo. Então, eu posso ter tido, por exemplo, um paciente assim, que fala: Ellen, eu estudei nas melhores escolas, eu tive as melhores oportunidades, mas eu sinto um vazio dentro de mim, porque tem uma sensação de abandono. Esses pais viajavam muito, esses pais trabalhavam muito, por mais que ela tenha tudo, né? E aí, normalmente, o discurso dos pais é assim: mas eu te dei tudo de melhor. Mas eu só queria um carinho, eu só queria uma atenção, eu só queria ser ouvida, eu só queria ser validada. E aí a gente vai Ó, identificando através disso. ó, Elaine, Eu- é, Faz é, sentido? Vou muito, Faz perguntar para todo vocês, sentido. faz sentido? Faz todo muito. sentido. É, bom, acho que pensando assim, né, a gente precisaria comprar muito mertiolate nas farmácias, né, porque deve estar todo mundo cheio de ferida aí para todo lado. Mas eu queria saber uma coisa com você, tirando a brincadeira, dentro da sua experiência, né, você faz bastante coaching, bastante é, terapias, etc. E falando com os profissionais, né? Tem alguma dessas feridas que mais atua dentro das empresas? O que que aparece mais? Ou é um equilíbrio? O que que Uhum. acontece assim? Uma das coisas que eu percebo muito é a traição. Então, depende, eu acho que do ramo de atuação. Porque Hum, hoje a gente tem pessoas que se submetem muito a humilhações porque necessitam de um emprego. Então, eu acho que depende da faixa, da onde a gente está falando, né? Então, tem pessoas que
se submetem a situações que a gente sabe que de repente é abusivo emocionalmente, ou enfim, porque tem uma ferida, às vezes, da humilhação e não sai do ciclo, ela fica girando naquele ciclo. Tem a ferida da injustiça, que eu acho que é uma ferida que, assim, eu percebo muito que é a pessoa, ela se sentiu injustiçada na vida. Então, na infância, todo mundo apronta e ela é a pessoa quietinha, mas ela tem que apanhar junto com os irmãos, porque não pode bater num irmão só, não pode só um irmão tomar bronca, tá? Todo mundo tem que tomar bronca. Então ela pode se sentir injustiçada de várias maneiras. Eu prometo que eu compro para você quando eu voltar, e nunca compra. Então é uma injustiça. Então é como essa criança está percebendo esse movimento. Quando ela cresce, ela vai desenvolver uma ferida que é uma máscara que é do perfeccionismo. Então ela vai ser rígida e perfeccionista. Porque assim, já que eu fui muito injustiçada, eu preciso ser perfeita. Eu não posso fazer isso. E aí ela normalmente foge para o extremo, né, daquilo que ela não quer. Então ela usa a máscara cada vez mais forte. E aí ela vai. Tem uma coisa importante também na ferida da injustiça. Ela aprende que ela é reconhecida pelo que ela faz e não pelo que ela é. E é muito interessante, Celso, que várias vezes durante a consulta eu pergunto qual é a forma de amor? Como é que você aprendeu a ser amado? Primeiro que muitos pacientes ou processos de coaching não sabem responder essa pergunta para mim. Na sua infância, qual foi a forma de amor? Como é que você aprendeu? E aí, quando eu percebo a ferida, eu pergunto: você aprendeu a ser amado pelo que você faz ou pelo que você é? Ah, pelo que eu faço. Então, aí ela tem que fazer no trabalho. Então, ela vai ser aquela pessoa que vai abraçar o mundo, que vai fazer todo o trabalho, que todo mundo sempre vai pedir para ela. Ela vai ser cada vez mais perfeccionista. Ela vai demorar para ela tirar umas férias, porque ela nem se acha no direito de tirar férias, ela não se acha no direito de descansar. Ou quando ela entra de férias, ela continua olhando o celular, ela continua ficando meio de stand-by. E aí a gente tem visto cada vez mais as pessoas com burnout. Então, eu acho que essa é uma ferida muito presente num sentido de a pessoa ir acumulando. Eu já escutei a pessoa falar para mim assim, mas Ellen, eu sei que eu não dou conta, mas eu não consigo não pegar mais o trabalho. Se eu tivesse contando, eu já tive um paciente que falou para mim assim, se você tivesse me contando a minha história, eu ia falar para você, para de pegar trabalho, para de pegar a função, mas eu não consigo, é mais forte do que eu. E Não sabe aí, dizer não, né? isso aí não vai saber pôr limite, não vai saber dizer não. Ô, Ellen, e o processo de tomada de consciência, é ele que traz a cura? Como é que se estabelece essa superação? É. Eu fui, Valéria, estudar MDR e Brain Spotting, que são duas abordagens da neuropsicologia, para fazer que a gente faz o reprocessamento de situações traumáticas na nossa vida. Então, eu tenho trabalhado muito as feridas de infância com essas abordagens, é, por conta de, muitas vezes, então a gente vai lá numa cena. Quando é que foi a primeira vez que você se sentiu assim na sua vida? Ah, injustiçada. Quando foi a primeira vez que você se sentiu humilhada na sua vida? Putz, foi quando a minha mãe falou tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí a gente reprocessa a cena. E aí isso vai limpando. Então, o MDR, ele trabalha, né, para ir limpando esses traumas. Você nunca vai deixar de esquecer que você tem aquilo ou que você viveu aquilo, mas ele não vai se tornar mais um gatilho. Porque às vezes, Valéria, basta uma frase parecida com aquela que o seu pai falava para você, o gatilho vem e te leva para aquele lugar. E aí você entra na ferida. E muitas vezes eu falo para o paciente: quem está respondendo isso? É você ou a sua criança? Quem que gritou com o funcionário? Quem que respondeu de uma forma mais, sabe, rígida? Foi você. Ai, Ellen, eu não estou conseguindo a minha comunicação. Tem muita gente falando que eu tenho um problema de comunicação. Quem está respondendo? É aquela criança que está machucada? Ou é a sua adulta que sabe que você tem uma relação? Ah, não, é a minha criança. E é interessante que as pessoas começam a perceber isso. Pode parecer maluco, né? Mas as pessoas começam a perceber quem está respondendo, quem está conversando comigo, é um adulto ou é uma criança? Então, como é que eu respondo para uma outra criança? Então, quanto mais consciência primeiro a gente tem, mais você começa a perceber que você está sendo movido por essas atitudes que são dores que não são só do seu adulto. Elas são de uma criança que você carrega. E aí tem gente que fala assim, Ellen, eu não quero olhar a ferida de infância.
porque eu não quero deixar de amar meu pai e a minha mãe. Não é sobre isso. Eu acho que quanto mais a gente cuida da nossa criança, mais a gente entende que os pais fizeram aquilo que eles podiam fazer e aquilo que eles tinham alcance de fazer. Porque o pai e a mãe, ele sempre vai fazer aquilo que ele acha que é melhor para os filhos, E né? Mas cada as... criança é única, também tem necessidades diferentes também, né? Não tem um Exatamente. manual, né, Exato. perfeito, não é assim? Exato. E aí a gente entra na TCC, na terapia comportamental, né, na terapia do esquema, que fala que toda criança tem necessidade para ser atendida e não dá para a gente atender todas as necessidades. Aí a gente volta para aquilo que eu falei no começo, é muito como essa criança percebe esse mundo. Às vezes ela tem tudo, mas nasceu um irmão, ela se sente rejeitada. Porque aí essa Hum. mãe vai dar de mamar, essa mãe precisa dar atenção para um recém-nascido e aquela criança se sente rejeitada. Quando pais, às vezes, eles precisam viajar muito, essa criança pode se sentir abandonada, traída, tipo, eles preferem o trabalho do que a mim, né? Então, percebe, não é que você está fazendo nada de errado, você está só vivendo uma vida e essa criança está percebendo os estímulos da forma dela. E Tanto que além, quando a gente tem dois irmãos, se você pergunta, cada um vai contar uma história diferente, de uma é, perspectiva diferente. verdade, verdade. E me fala uma coisa, eu estou na indústria de busca de executivos, né? Então a gente costuma fazer muito assessment, né? Uhum, Eu não vou falar os nomes aqui, mas a gente tem várias metodologias de assessment para você, na verdade, avaliar o que a gente chama de soft skills, né? A parte mais comportamental da pessoa. E a gente vê muitos executivos, né, que numa situação onde a empresa vai super bem, eles têm um comportamento, só que talvez sejam executivos que numa situação de crise não funcionam, apesar de sua competência, vamos dizer assim, de muitos anos de carreira, de provada e tudo mais, né? As ferramentas de assessment, não sei quanto você deve conhecer, mas elas têm hoje como investigar esse tipo de ferida de infância para que você possa identificar comportamentos que essa pessoa possa vir a ter no ambiente de trabalho. Você pode fazer, eu imagino se você, o mundo ideal seria você fazer um match do ambiente de trabalho que ela vai se confrontar, desde os pares, do chefe, a equipe, com essas feridas de infância, que feridas possam atrapalhar o desempenho dessa pessoa ou a adaptação dela a esse novo meio, né? uhum. As ferramentas de assessment já conseguem identificar essas feridas? Eu não sei. Na verdade, eu precisava olhar mais para cada uma das ferramentas. Vou ser honesta, eu precisava olhar um pouco mais. Porque, assim, se ela tiver pergunta, se tiver algumas ferramentas que têm alguns tipos de pergunta que a gente possa identificar como ferida, sim. Ou a gente pode criar um questionário. Tipo, cria um questionário que você consiga ter uma ideia baseada nas feridas que você consegue fazer e ele, tipo, isso aqui a gente consegue identificar mais ou menos, né? Então eu precisava entender, olhar um pouco mais as ferramentas para poder te falar, olha, isso aqui eu acho que a gente consegue um viés. Isso aqui eu acho que a gente tem que perguntar um pouco mais. De repente, Porque tá, até pensar num assessment específico, né? sim, porque também eu fico pensando, Sérgio, será que a pessoa que está concorrendo para uma vaga, ela vai falar que ela tem dificuldade na verbalização? Porque se É, eu preciso me vender, eu talvez não, eu só demonstre isso no dia a dia. E às vezes, assim, ela até é um excelente líder, mas se ele pega uma pessoa parecida com aquilo que remete ao pai ou à mãe, é ali que ele vai trazer a ferida. Então, às vezes você percebe assim, você tem um profissional que ele nada super bem dentro da empresa, mas tem uma pessoa que é difícil. É porque provavelmente aquela pessoa está ativando algo nele. entendi. É muito interessante. Dá licença Porque só um aí, pouquinho, gente. Vocês estão gostando desse papo? Não esquece de dar o like aí, ó. Convida os seus amigos aí, porque a gente gosta de trazer coisa legal. Posso fazer uma pergunta em cima disso, Ellen, que você falou? Encontra só uma faz pessoa. sentido, Sérgio? Todo sentido, todo sentido. Às vezes, uma pessoa dentro de uma equipe, seja par, seja uma pessoa que reporte, etc. e tal, causa um desequilíbrio. Você vê nitidamente que Exato. causa um desequilíbrio. Ela incomoda tanto aquele gestor, não importa, ou aquele colaborador, que realmente ele não consegue nem se desempenhar corretamente ou da forma que ele imaginaria, porque causa um desequilíbrio. Isso é nítido, mas eu nunca tinha pensado nessa potencial raiz ferida, vamos dizer assim, de infância, entendeu?
Aí vale, de repente, às vezes, um trabalho com essa pessoa, com coach, sei lá, um trabalho específico, porque aí ele vai identificar. A questão de quando a gente trabalha a ferida é a gente perceber que o que o outro está fazendo não é sobre mim, é sobre o outro. Uhum, A atitude entendi. do outro diz muito mais respeito a ele do que a mim. Se eu estiver bem emocionalmente, tratada nas minhas feridas, aquilo que o outro está fazendo não vai reverberar em mim. Por que que, por exemplo, às vezes tem uma pessoa, um profissional que aceita uma brincadeira e, tipo, leva na brincadeira e o outro se sente ofendido? Verdade. Ele vai trazer para a dor dele. Mas Verdade. também, né, Ellen, tem outras questões, quer dizer, tem o perfil, a própria personalidade. Eu acho que essa forma, né, de autoconhecimento, de terapia, ela faz muito sentido, principalmente se gera um sofrimento, se existe um sofrimento, se existe um desequilíbrio que está afetando essa pessoa. E Sim. aí, ela buscar alternativas, e aqui a gente tem uma alternativa muito interessante, que eu acho que traz uma profundidade no autoconhecimento impressionante, mas não quer dizer, se você tem uma personalidade um pouco mais fechada, você não gosta tanto da interação e você prefere mesmo não falar tanto em público, isso pode ser apenas uma preferência, pode não ser Sim. nenhuma, né, nenhuma sequela, né, de alguma dor na infância, não é mesmo? Eu acho importantíssimo isso que você falou, Valéria, porque as feridas, elas não servem para a gente rotular ninguém. Não é um estereótipo. Ah, a gente vai estereotipar essa pessoa porque ela é assim ou ela é assada. É, ela, ela faz parte das características de comportamento que a gente desenvolve. Mas é exatamente isso, ela serve para um autoconhecimento. Poxa, se eu sou introvertido, isso está te incomodando? Ou você pode perder o teu emprego porque você não faz uma apresentação, porque você não se expõe? Você quer mudar de cargo? Você quer crescer na empresa e isso é uma dificuldade? Vale a pena a gente olhar para isso. Ou pode ser só que está na função errada, não se conhece, não Sim. sabe Ou não sei, aonde não ela gosta do que pode dar o seu faz, né? melhor. É É. verdade, tem gente que se força muitas vezes a Sim. estar numa atividade, a estar numa posição, por conta de pressões do entorno, né, de expectativas que foram criadas ao longo da vida. E quando se conhece, fala assim, poxa, mas eu não funciono bem, não me dá Sim. prazer, para mim é uma penitência. Ó, agora é a hora de olhar, de repente não é o que você gosta de fazer, não é? Sim, e tem muitas pessoas que não querem, por exemplo, assumir um cargo de gerência. Não, eu gosto de fazer a função, eu não quero, eu já escutei bastante isso. Não, Ellen, mas eu não preciso ficar crescendo, eu estou feliz executando. Ou porque eu vou ter mais responsabilidade, eu vou ter menos. Enfim, seja o que for a justificativa. Né? Eu acho que é isso, a gente precisa olhar a partir de um ângulo de ou autoconhecimento, ou que aquilo está te incomodando, né? Eu sempre penso que o autoconhecimento, ele não na verdade, a gente, né? A gente é uma rodinha cheia de pedaços de pizza, né? A gente é uma pizza e cada pedaço está formando várias coisas, né? Uma pode ser ferida da infância, outra é característica que a gente nasce, e assim vai, o ambiente que a gente viveu, a escola que a gente estudou, tem um monte de coisa que vai criando a gente, né? Vai fazendo com que a gente eu gosto de brincar, né? Quando a gente sai com uma mala. A gente não vai deixando as coisas no lugar, a gente vai pondo só dentro da mala e vai carregando, né? Aquela mala vai ficando mais pesada, mas vai contando quem é a gente. Se alguém abrir, vai falar: puxa, essa mala é do Celso, né? Porque eu sei que o que tem lá dentro é meu. Então, mas voltando aqui ao assunto, eu queria ter algumas perguntas. Quando você falou assim, algumas pessoas que se identificam no outro, pai e mãe, etc., né? Vamos dizer que a pessoa realmente carrega uma ferida da infância, que eu acho que isso que eu gostaria de falar. E ela tem um líder, que o líder tem uma outra ferida de infância. Vamos dizer aqui, você falou uma de rejeição, outra de traição, um de injustiça, né? Então vamos pegar assim, tipo, é, sei lá, um é controlador demais, né? O de traição, e um é muito justo. E aí um é líder do outro. Como é essa relação entre os dois? Como que funciona, considerando que eles tenham, tá? Não tô, a gente vamos considerar que eles tenham e não que tudo isso se montou ao longo do tempo, mas que eles sejam assim. Como é essa? Mas tem um atrito? Como que funciona? Então, ó, o controlador, ele não vai querer delegar de jeito nenhum.
Porque ele não confia. Se ele tem uma ferida de traição, ele não teve uma base de confiança, de pessoas que ele sabe que ele pode confiar, né? A relação dele não foi baseada na confiança. Então, ele precisa controlar, porque ele tem que ficar em um estado de alerta como se alguma coisa fosse acontecer. Como se, Sim. alguém, ele dá uma ideia e o outro vai lá e apresenta no lugar dele. Para ele, isso já foi uma traição. E aí a gente tem uma pessoa que é muito justa. Peraí, você não pode ficar com o controle de tudo. Vamos dividir isso aqui, né? Também não é justo com você se sobrecarregar e fazer toda a demanda. Vamos dividir. Vai ter um atrito? Eu acredito que vai, mas aí eu acho que é a maturidade de que se você não falasse das feridas, é a maturidade da relação que vai fazer com que um ou outro acabe cedendo. Acho que a gente entra nesse lugar, né? Se a gente pensar no que a Valéria falou, tá, mas e se ele nem sabe que ele tem uma ferida, se ele não. Se para ele não incomoda ele ser um controlador, ou o outro não incomoda ser, né, uma pessoa mais justa, porque é muito difícil, né? Alguém que é justo, não tem nenhum problema em ser justo. O problema é só ele se sobrecarregar e ter um burnout. Né? O senso Uhum. de justiça é super importante para a gente dentro das empresas, para você valorizar seus funcionários, para você mostrar, olha, tá, agora é a sua vez de brilhar, vai lá e faz. Mas aí ela vira negativo quando isso vai para a sua saúde. É a mesma coisa uma pessoa controladora, vai ser negativo na relação a hora que ele não conseguir confiar em ninguém e não consegue sair de férias. Então, Ellen, aí tem os atritos como surgem. fazer uma pergunta meio louca aqui, tá? Mas tem como transformar esse problema, essa ferida, numa vantagem competitiva, numa resiliência diferenciada? Tem como você dar a volta por cima disso de uma maneira que você use até aquela ferida como uma base para um comportamento que seja diferencial? Eu acho que sim, até porque assim, a gente pode usar todas as nossas coisas a nosso favor. Eu Uhum. posso ser tímida numa situação que seja importante para mim. Ah, ali eu só preciso escutar o que as pessoas têm para dizer, eu vou ficar mais quieta, mais reservada, mais tímida. Então eu vou usar a meu favor. Acho que a gente pode usar tudo que a gente tem a nosso favor, desde que aquilo não te prejudique. Então, a pessoa que tem uma ferida de humilhação, ela vai se expor pouco. O quanto é vantajoso ela se expor pouco, né? Mas no momento em que ela precisar falar, se expor e ela tiver medo de ser humilhada, de ser, desqualificada na frente dos outros, isso se torna um problema. Mas se ela está numa reunião onde é muito mais interessante ela ficar em silêncio e anotar tudo e perceber a dinâmica que está acontecendo, eu vou usar a meu favor. Então, sim. Aí é a beleza de você ter conhecimento de quem você é e É, as o suas autoconhecimento. habilidades e os seus defeitos, porque a O gente pode autoconhecimento usar, nesse sentido é importantíssimo, né? né? Porque a gente pode Saber o que usar é a nosso favor, né? escolha. Saber o que é escolha, saber aquilo que, na verdade, não faz parte da sua essência, mas foi algo que você meio que buscou uma adaptação, né? Buscou um reequilíbrio. Então, você teve uma dor, então você busca um equilíbrio com esse comportamento. Isso acaba gerando um desequilíbrio, como você mencionou várias vezes, né? De várias formas. Mas aqui eu queria fazer, talvez, a minha última pergunta, né, para você, que é aquelas pessoas que a gente olha e vê, puxa, super bem resolvidas, super de boa em tudo, em tudo. E com sucesso na carreira, ocupando posições de destaque, aquele chefe que todo mundo gosta de trabalhar, enfim, aquele modelo incrível, né, de profissional, de ser humano. Este teve uma infância perfeita? Fala um pouco sobre isso. Eu não sei. Não, fica em paz. Eu não sei, porque aí eu não conheço a história dele, mas a resposta que eu posso te dar é: ele pode ter tido uma infância perfeita. Acho que a resposta serve muito para aquilo assim, ó, são dois irmãos. Um foi muito bem sucedido, o outro não conseguiu, né? E eles tiveram a mesma infância, eles tiveram o mesmo ensinamento, eles tiveram o mesmo pai e a mesma mãe. Então, como é que esse homem bem-sucedido percebeu a vida dele e ressignificou? Porque às vezes, como diz na terapia do esquema, se eu não tenho na minha casa, eu posso aprender a fazer fora, que a gente fala que a gente está reparentalizando. Então, assim, eu não tive abraço em casa, mas eu amo abraçar. Eu vou abraçar as pessoas. Eu vou aprender a fazer isso de um outro jeito.
Ah, eu não tive isso na minha casa, ou eu tive, mas eu tive um contato com um amigo que a família dele era incrível. Eu vou aproveitar a oportunidade de aprender. Porque eu falo que as relações que a gente tem sempre fazem a gente aprender alguma coisa, né? Eu tenho alguma coisa que é diferente de você e eu posso aprender muito com você. Basta eu ter a oportunidade de querer fazer isso. Porque às vezes a gente deixa os outros passarem na nossa vida e a gente não aproveita nada do que aquele podia deixar pra gente, né? Então eu acho que essa pessoa bem-sucedida é sobre aproveitar todas as oportunidades dela. Talvez não signifique que ela não tenha uma ferida, mas que ela consegue lidar bem com ela. Tem uma coisa Ou de que fez muita adaptação, terapia, muito coaching. Ellen, eu acho que tem uma coisa de adaptação, né? De buscar ter um aprendizado constante com a vida também. E eu acho Exato. que tem esse lado, né? E é importante a gente trazer luz também para este lado, porque Sim, eu tenho certeza que a gente não passa pela infância ileso. Como dizem sim. alguns psicólogos, psiquiatras, a gente passa o resto da vida tentando se curar da infância, não é assim? Então, eu Mas a acho gente. muito difícil não ter, mas eu acho que cada pessoa, ela também reage de uma maneira diferente, né? Exato. E uma coisa que eu falo é que não é muleta, né? Porque assim, não adianta a gente falar, ah, eu sou assim, porque minha mãe fez isso, isso e isso comigo. A gente não pode mudar o passado, mas você é responsável pelo que você faz da sua vida hoje e pelo que você quer dela no seu futuro. O que que essa criança traz que faz você feliz? Ah, eu não sei, é uma pergunta tão difícil para algumas pessoas. O que que você gosta de fazer que te dê prazer na vida? Não sei. É muito Ah, eu difícil. trabalho, eu faço não sei o quê. E aí a gente vai olhar para essa criança, tá bom. Aí quando eu falo assim, tá, mas a sua criança, quando era pequena, o que que ela fazia que ela amava? Ai, putz, Ellen, quando eu empinava pipa. Então vamos falar sobre isso. Porque essa criança existe aí dentro. Que legal. Eu Ellen, acho que crescer não precisa ter. Eu acho, tem alguns lugares que falam que, ah, eu passei isso na minha vida, eu sempre fui muito sorridente, muito alegre. E aí, numa empresa, eu escutei assim: ai, mas você não para de rir, você não tem responsabilidade? A responsabilidade não tem a ver com a gente ser feliz ou não. A vida já é pesada demais, né? Você não precisa trabalhar de cara fechada. Não tem a ver você ser feliz, você não ser responsável, né? Só porque a gente paga a conta, a gente pode ser feliz também. é isso aí. Ellen, em nome dos Três Tons aqui, a gente te agradece demais a participação. Eu que Nossa, vai agradeço. ficar aqui a coisa Muita fervilhando aqui na coisa, né? cabeça. Muita coisa para processar. Eu Muita passaria coisa horas para aqui com ela. processar. Olha, pode crer, é um aprendizado interessantíssimo, né? Uma coisa que traz de dentro. E Gente, lembrando só, Celso, que a gente não rotula. A gente só isso, se conhece cada vez mais, né? Esse é o isso mesmo. objetivo da gente falar das feridas, é a gente poder se conhecer cada vez mais. É isso aí. Obrigada, obrigada pela oportunidade, gente. Que isso, é um prazer receber você aqui. Se quiser voltar, a gente está sempre aqui à disposição. E você aí que segue nosso canal, se gostou, não esquece de dar aquele like, de contar para o seu amigo, de seguir a gente. Se inscreve no canal. A gente é o maior canal e quer ser cada vez maior ainda. Gente, muito obrigado por tudo e a gente se vê. Tchau, tchau.